Vou iniciar então a apresentação do assignment número 1 para a unidade curricular de Machine Learning no relativo 2020-2021. Este trabalho teve 4 autores, sendo que eu vou apresentar apenas uma pequena porção do trabalho. Vou começar por uma introdução, depois abordar especificamente as questões 1 e 2 e finalizar com algumas conclusões que obtivemos. Os algoritmos de Machine Learning em geral, como sejam o KNN ou o Logistic Regression, tentam explicar os mecanismos de um processo, procurando uma aproximação de uma função que possa explicar esse mesmo processo. No contexto da classificação, está demonstrado que, sob certas condições, a função aproximada que minimiza o erro é o Base Classifier. Ainda de acordo com o Bayesian Decision Theory, a função também define um limite ótimo de decisão, o Bayes Decision Boundary. Este Base Decision Boundary pode ser aproximado a partir do dataset, se bem com algumas restrições, em especial que cada uma das classes possa ser descrita por uma distribuição gaussiana e que as variáveis não sejam relacionadas. As questões deste trabalho utilizam dois datasets diferentes, sendo que para a questão número 1, o objetivo do dataset é prever se um doente vai ter diabetes, e para a questão número 2, a localização de uma proteína em leveduras. O gráfico neste slide é um exemplo de um Base Decision Boundary retirado dos dados da questão número 1, com as limitações e condições que mencionei anteriormente. Na questão 1, procuramos então duas variáveis que separem adequadamente os dois outcomes, recorrendo às correlações das variáveis com os outcomes. As variáveis escolhidas foram a BMI e a glucose, sendo que são as que têm os outcomes mais altos, as correlações mais altas, e foram por isso utilizadas nos exercícios seguintes. Os gráficos obtidos com os modelos KNN, Logistic Regression e Quadratic Discriminant Analysis encontram-se à direita. Tendo em conta o plot do slide anterior, o Decision Boundary da Logistic Regression é o que mais se assemelha ao Base Decision Boundary, seguido do Decision Boundary do KNN. Ainda relativamente à questão 1 e ainda relativamente também ao modelo KNN, nesta figura está demonstrada a variação do erro de classificação com o valor de K no train e no test set. Para valores baixos de K, a classificação, o erro de classificação é baixo, é quase zero para K igual a 2, relativamente ao training set, mas é alto para o test set. Este comportamento é indicativo de um overfitting, isto é, que existe uma relação, um ajuste muito grande do modelo ao training set. No entanto, a performance no test set vai estar prejudicada. Com o aumento do K, o erro de classificação num training set aumenta, mas o erro de classificação no test set diminui. O erro de classificação para o test set atinge o mínimo para K igual a 23 e a partir daí, sendo um mínimo, tende a aumentar e, portanto, é indicativo de poder haver algum underfitting. Relativamente à questão número 2, a característica mais importante deste dataset é que é um dataset com severe imbalance, ou seja, existem algumas classes que têm muito poucos casos. Nós utilizamos um método designado por Grid Search with K-Fold Cross Validation, Grid Search CV, que auxilia na seleção de hiperparâmetros adequados e faz uma pesquisa exaustiva sobre esses parâmetros, recorrendo a um estimator. A uma métrica que nós escolhemos duas no caso, a accuracy e o F1 macro. O F1 macro tem mais atenção a falsos negativos e falsos positivos, e este dataset sendo imbalance pode ter uma maior frequência deste tipo de false positives ou de false negatives. À esquerda está um exemplo dos parâmetros submetidos em especial para os decision trees e os resultados estão abaixo. Os valores obtidos são muito semelhantes para todos os métodos, sendo que a performance das decision trees é marginalmente pior. De um modo geral, nenhum dos métodos tem um comportamento adequado. Por exemplo, no facto no KNN deve-se ao facto de necessitar de um dataset denso para realizar novas previsões. E como é um imbalance dataset, algumas classes vão ter poucos casos e assim vão ter previsões deficitárias. Após a análise dos métodos, não podemos afirmar que existe uma diferença de performance significativa entre qualquer um dos métodos e os outros, quer para a questão 1, quer para a questão 2. O Grid Search CV é um método muito útil para fazer um tuning dos hiperparâmetros e obter a melhor classificação possível.